Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sinceramente, fico alegre pelo convite da superintendência, por meio também do pastor Maurício. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Que Deus abençoe ricamente, que Deus esteja amparando muito a vida de cada um. De fato, tivemos momentos bons lá nos seminários, e assim tivemos algumas matérias também juntos, e fico muito alegre de reencontrar nosso colega aqui, firme no Senhor, tá? Que Deus continue abençoando sua vida, família também, de maneira muito especial. E não somente ele, mas também, né, o nosso querido irmão, superintendente, conheci ele hoje também, mas tem a ver com Iguape. Acho que tem o Cláudio aqui, né, presbítero Cláudio também, de Iguape. Vocês aqui também tiveram representando a igreja praticamente há 3 anos e meio atrás, levando uma cantata muito bonita lá por meio do coral, e realmente houve uma repercussão muito boa, tá? Pessoas gostaram bastante, louvaram a Deus bastante também, e é claro, pessoas começaram a conhecer o Evangelho, e assim nós começamos a colher também frutos nesse sentido. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, tá bom? Minha esposa está lá em cima, né, com meu filhinho, caçulinha, Josias, e eu tenho mais esses dois que vieram aqui, o Leonardo e o João Vitor, com a graça de Deus. Então é um motivo para nós louvarmos a Deus, a família também. Nós estamos lá, como já foi falado, em Iguape, tá? Esse é o nosso 5º ano, início do 5º ano, e Deus tem abençoado ricamente as nossas vidas, o nosso ministério. Então, novamente, agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo convite, por estar aqui. Mas vamos, então, sem mais delongas, para a aula de hoje, tá? Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo de número 2, verso 1 ao 20. Neemias 2 ao 20. Capítulo 2, verso 1 ao 20. Vamos ler de maneira alternada a palavra de Deus. Vamos ler. Convido a todos, fiquem de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 2 de Neemias, verso 1 ao 20, ou seja, todo o capítulo. Diz a palavra do Senhor. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-lhe o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, minha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei nasceu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros.
ficaram sabendo Sanballat, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sanballat, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Oremos novamente. Nosso Deus, pedimos agora a tua bênção, pedimos a tua ajuda, a bendita iluminação do teu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre cada coração, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Muito bem, estamos aí, o primeiro domingo. Já passamos o ano de 2015, agora estamos no ano de 2016. Planos são feitos, metas são realizadas. Nós olhamos para trás e vemos as lutas que nós tivemos durante o ano de 2015. Vemos também muitas coisas boas que ocorreram e entendemos que tudo isso estava debaixo da bendita soberania de Deus. E aprendemos muito. Podemos, então, nos colocar diante de Deus para que nesse ano viver na presença dEle e assim fazer de tudo para crescer e ter uma vida ainda mais santificada na presença do Senhor. O ano de 2016 aí, diante de tantos, cenários ruins em vários aspectos, em termos políticos, financeiro, em termos também até de saúde, em termos até aspecto de segurança. Nós estamos vivendo numa situação realmente bem complicada, mas ainda assim nós sabemos que estamos debaixo do cuidado de Deus e sabemos que Deus tem um propósito em tudo isso. O grande ponto aqui é o seguinte: como é que você está na presença do Senhor? O que você já fez para, assim, durante esse ano agora de 2016, colocar os pontos, os planos, aquilo que é importante diante de Deus e começar a executar, como disse o nosso irmão, não somente fazer plano, mas executar, não somente projetos, mas colocar em prática mesmo. Então, este período não tem como escapar. A gente começa a olhar para trás, por aquilo que se passou,
e ao mesmo tempo olhamos para frente, olhamos para esse novo ano. Eu costumo fazer o seguinte: no ano o meu ano, cada um tem o seu ano, né? O ano do aniversário, eu olho para trás, nesse caso 18 de setembro, eu olho para trás e vejo o quanto Deus fez na minha vida, agradeço ao Senhor e coloco os planos pessoais diante de Deus, tá? Então esse é o ano, né, da minha vida, começa a partir do dia 18 de setembro. Agora, é inevitável que todo começo do ano a gente também venha a realizar planos, projetos e colocar a nossa vida diante de Deus. É importante isso aí, até porque isso é algo bíblico e ao mesmo tempo, é claro, como nós vamos ver, devemos depender inteiramente do Senhor. E durante cada ano, início de ano, nós vemos muitas coisas que se iniciam. Em aspecto financeiro, em termos profissionais também, tem várias coisas que podem dar um novo começo. Na igreja também não deixa de ser diferente. Muitas igrejas, o ano eclesiástico começa em janeiro, 1º de janeiro. Não sei quanto aqui é o presbitério, né? Alguns começam em 1º de dezembro, mas normalmente, no sentido geral, é 1º de janeiro. Então, por isso é importante repensar, por isso é importante avaliar, por isso é importante olhar para frente e ver o que a palavra de Deus tem para nós durante esses planos, com respeito a esses planos, a esses projetos, e assim como executar e fazer o querer do próprio Deus. E é isso que nós vamos pensar um pouco nesse tema. Nova fase, nova disposição. Uma nova fase da vida. Não deixa de ser. Cada ano é uma nova fase de vida. E por isso nós devemos ter nova disposição. E é isso que nós olhamos com o texto aqui também. Vemos o servo de Deus chamado para uma obra maravilhosa, Neemias. E assim ele teve uma nova fase na vida dele. E ele teve também uma disposição diferenciada, animando a outros de seus justamente a reerguer os muros. Do outro lado, nós vemos Esdras, né, também para reerguer o templo do Senhor, reerguer o local, o santuário do próprio Deus. Então, como eu disse, Esdras e Neemias, eles faziam a parceria, Depois de um tempo longe do Senhor, no exílio, longe da cidade de Deus, daquilo que Deus mesmo estabeleceu, né, para a vida deles, diante do pecado, diante do que os seus pais fizeram no passado, um povo de Deus, um povo escolhido, um povo chamado pelo Senhor, remido pelo próprio Senhor. Esse povo agora estava desvirtuando, estava longe de Deus, e Deus falou o seguinte: não há como escapar, eu vou pesar a mão sobre vocês, e desta forma vocês passarão um tempo no exílio, né, de castigo, e nesse sentido vocês estarão pensando, né, quem sou eu? Repensando o próprio Deus, né, o Deus da aliança, o Deus que estabeleceu todas as coisas mesmo para com o seu povo. E aconteceu de fato, ficar um tempo, e neste retorno nós vemos alguém liderando, e essa pessoa foi então Neemias, o servo de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, é um livro assim, até muitos estrategistas olham, muitas pessoas, engenheiros também, pessoas que fazem planos, tá? Olham para esse livro e tiram princípios para a vida deles, e não somente para a vida, mas para os projetos também. E nós não estamos falando de pessoas crentes no Senhor, somente de pessoas crentes. Claro que o crente deve olhar, né, para a palavra de Deus, e nesse caso Neemias, e colocar de fato no coração. Mas nós estamos falando aqui de pessoas até ímpias, que veem nessa, digamos, na parte deles, né, na literatura, princípios de planejamento, gestão e assim sucessivamente. Nós vemos aqui então um servo do Senhor, um servo que veio e Deus o chamou de maneira muito especial mesmo para realizar. Depois do exílio, então ele estava ali justamente para reerguer
os muros. A ideia não é só reerguer os muros, mas a importância dos muros era algo fundamental, porque iria estabelecer a vida civil novamente daquele país, daquela região. E dessa forma, né, o governo seria reimplantado, seria reestabelecido, porque isso dava segurança diante de ataque de tantos povos, e ao mesmo tempo estabelecia naquela época as cidades que tinham o governo mesmo. Como eu disse, Esdras trabalhou também junto, né, com Neemias. Ele ficou ali encarregado para reedificar o templo. Então, para o povo de Deus era muito importante, porque ali era Jerusalém, a cidade de Deus, né, a cidade do Senhor, e ao mesmo tempo o templo do Senhor. Afinal, o templo era o meio pelo qual Deus estabeleceu para fazer essa ligação entre o povo e o próprio Deus, por meio de todos aqueles rituais da lei cerimonial, que vocês sabem muito bem, não há mais necessidade de nós praticarmos nos dias de hoje. Porém, quando nós olhamos na lei cerimonial, nós vemos a pessoa de Jesus Cristo, vemos a beleza de Jesus Cristo. Não precisamos praticar, mas precisamos estudar. Pois quanto mais lemos, estudamos a lei cerimonial, mais nos apaixonamos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez. Pois toda a lei cerimonial apontava para Jesus Cristo mesmo, tá? Então era algo importante. E é claro, no meio, né, o próprio templo ficava ali no meio da cidade, tá? E isso era fundamental para eles. Nós vemos que o Israel de Deus, o povo de Deus, foi chamado realmente pelo Senhor, e assim, esse povo de Deus, de fato, fazia a vontade de Deus, deveria fazer a vontade de Deus, e representar ali o próprio Senhor no meio das nações. Era a responsabilidade deste povo, o povo da aliança, o povo do próprio Deus. Só antes de nós entrarmos aqui o capítulo 1, depois necessariamente o capítulo número 2, quem quiser fazer alguma pergunta, né, acrescentar, tá, dentro daquilo que nós estamos colocando, fique à vontade, tá bom? Então só talvez eu estarei terminando o meu argumento aqui, e aí eu passo, né, para o irmão, para a irmã, e assim nós damos a oportunidade também. Enquanto isso eu vou tocando, viu? Vou falando aqui, vou falando, e a gente vai transmitindo. Projeção ali também? Oi? Vai usar a projeção de baixo também? Projeção de baixo? Pode ser. Eu acho que aqui, ele já falou, né, que ia colocar ali, né, de cima também, mas vocês é que sabem, tá? Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade aí nesse sentido. Eu estou olhando aqui pelo computador, né? Ok, obrigado, pastor. Ok, então o capítulo de número 1, nós vemos aqui Neemias, que ele tinha uma função dentro do reino. Qual era a função dele mesmo? Copeiro, né? Uma função de extrema importância, tá? Ele ficava responsável, né, por toda digamos, a mordomia dentro do reino ali, para servir o próprio rei, para que assim o rei tivesse toda a tranquilidade e conforto. Em termos de ser copeiro também, ele tinha a responsabilidade de experimentar o alimento antes, porque naquela época muitos morriam, né, por causa de comida envenenada. Então ele comia antes, então era uma pessoa de extrema confiança, E pelo que nós vemos no contexto aqui, o rei gostava muito desse servo, o servo Neemias, o rei da Pérsia, tá? E assim nós podemos notar que esse capítulo, capítulo número 1, já mostra um relatório daquilo que estava, né, a própria terra, a terra dos pais ali de Neemias. Então veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E assim eles deram um relatório. Tá? E ele perguntou, como é que estava ali o povo? Como é que está a situação? Deram um relatório, ou deu um relatório ali. Né? Os restantes, verso número 3, que não foram levados para o exílio e se acham lá da província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas, totalmente queimadas. Então nós vemos
justamente a situação, um relatório do que estava acontecendo, ou o momento que estava a cidade de Jerusalém, bem como o templo do Senhor. Qual foi a reação do servo do Senhor, Neemias? Nós vemos que ele chorou, lamentou, jejuou, orou, buscou a Deus, buscou ao Senhor. E assim ele fez esta belíssima oração. Nesta oração nós podemos já notar que ele estava numa dependência do Senhor, estava na presença do próprio Deus. E assim ele colocou a sua vida diante do Senhor. Dá para entender nas entrelinhas que algo ele já estava pensando, algo ele já tinha como desejo no seu coração, tá? E por isso ele já não estava mais se conformando com aquela situação e olhando para frente diante das promessas que Deus tinha ao povo da aliança, o povo de Deus. Tá? O verso número 11 é muito interessante, do capítulo número 1, diz o seguinte: Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então ele orou, ele buscou a Deus, ouviu, soube da situação, talvez de maneira mais profunda, certamente ele sabia um pouco a respeito da cidade ali de Jerusalém, a respeito do templo, porém, ali ele se aprofundou um pouco mais, E o que ele fez? Ele buscou ao Senhor, ele se colocou na presença de Deus, ele orou. Aqui nós vemos já uma lição poderosa para nós mesmos, para as nossas vidas, que não importa a situação, esteja ruim ou boa, seja qual for a situação, a circunstância, lembre-se, nós devemos sempre buscar a Deus. Nós devemos colocar diante de Deus a nossa vida e confiar nesse Deus maravilhoso, o Deus da aliança, o Deus bendito, o Deus que de fato nos salvou por meio de Jesus Cristo. Buscá-lo em primeiro lugar, colocar a nossa vida diante do próprio Deus. E assim nós já vemos o capítulo de número 2. Dessa forma, eu já gostaria então de apresentar para vocês, na nova fase da nossa vida, devemos então primeiramente orar. No capítulo 2 também nós vemos oração. Antes ele orou e vemos uma oração muito bela aqui de dependência do Senhor, de coração contrito, Então ele já estava em oração, ele já estava colocando a sua vida diante de Deus. Mas o que chama a minha atenção aqui, a nossa atenção, é justamente quando ele estava servindo o rei, ele estava na presença do próprio rei. E a Bíblia diz que ele estava triste, seu semblante estava pesado até mesmo. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Ouvi o relatório, soube de maneira mais profunda a situação ali do povo de Deus, uma situação complicada mesmo, e assim nós notamos que ele orou, foi servir então o seu Senhor, e estava triste, e ficar triste na presença de rei naquela época era complicado, porque isso poderia ocorrer algumas punições na vida dele. Poderia ocorrer. Talvez, a gente sabe, em certas situações, servos, copeiros, quando ficavam tristes, alguns até eram mortos por ordem do próprio rei. Mas sabemos que aqui o próprio rei tinha uma consideração profunda com o próprio servo Neemias. E o rei me disse, verso número 2: porque está triste o teu rosto, se não estás doente? Então ele conhecia muito bem Neemias, ele sabia que ele não estava doente, mas sabia que ele estava numa situação de tristeza mesmo. Tem de ser tristeza no coração. E naquele momento nós vemos o temor da parte dele. Temor talvez porque ele estava na presença do rei, temor porque ele colocou diante de Deus toda aquela situação, ele colocou a sua vida diante do Senhor, era um momento propício, então Deus já estava proporcionando, abrindo as portas para aquele instante, era este o momento.
Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então ele estava triste nesse sentido. E o rei falou: que me pedes? Que me pedes agora? E assim ele orou a Deus. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Perceba que ele orou aqui. Ele não saiu da presença ali do rei, né? Mas dá para entender o texto aqui, que ele orou mesmo servindo. Quem já não fez isso? Todo crente faz isso, não é verdade? Fazendo alguma coisa, trabalhando, realizando alguma coisa. Senhor, abençoa. Senhor, me ajude nesse sentido. Senhor, me perdoa, eu não deveria ter feito isso. Senhor, sabe aquela oração de pensamento que todos já tiveram? Isso foi uma oração bem rápida ali mesmo, com um coração de pensamento. Então nós podemos entender isso daí. E é claro, essa oração também estava embasada diante de uma vida de oração, que ele já fez na presença, e certamente ele tinha na presença de Deus. Um homem de oração, um homem que buscava a Deus, um homem que orava de fato, um homem que reconhecia que Deus estava no controle de todas as coisas, e que ele era fraco e que dependia inteiramente do próprio Deus, inteiramente do próprio Deus. Então nós vemos que ele orou antes mesmo de pedir. Ele fez aquela oração antes mesmo de qualquer pedido feito ao próprio rei. Nós vemos na Bíblia, nós temos vários exemplos de oração. Nós vemos vários exemplos que mostram que nós devemos orar, e orar constantemente mesmo. Tem aquele texto lá que fala bem curtinho: orai sem cessar. Então está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Também tem outro texto que fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão, sua justiça também, né, o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar. No Salmo de número 63, abra lá, no Salmo 63, nós vemos aqui o próprio salmista buscando a Deus, demonstrando o seu apego a Deus, o seu desejo de estar na presença de Deus. Alguém leia para nós o verso de número 1, Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausto sem água. Percebam? Então, ele busca Deus. Davi estava ali naquele local árido, certamente com sede, né? E com sede ele fez essa comparação com respeito ao próprio Deus. Eu estou com sede de Ti, Senhor. Eu estou longe da presença do Senhor, do templo, diante das perseguições que estavam ocorrendo com ele, né? Eu estou longe de Ti, da Tua cidade, na Tua presença, do Teu templo. Então eu tenho sede de estar na Tua presença. De fato, nós também devemos estar sempre com sede de Deus, buscando sempre ao Senhor, buscando em oração. A oração é fundamental para todos nós. Devemos, claro, pegar a palavra de Deus. Ela é regra de fé e prática para nós. Ela é digna inteira de aceitação às nossas vidas. Devemos estudá-la, devemos amá-la, meditar nessa palavra, tá? E assim guardar no coração aquilo que Deus fala sempre aos nossos corações mesmo, aquilo que Ele nos direciona. Devemos então aproveitar, né, com respeito aos sacramentos, passando então o batismo, a profissão de fé, né, nesse caso, mas todo mês, na presença do Senhor, a ceia, realmente relembrando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nos alimentando dele também, sabendo da presença espiritual. E é claro, o outro meio que nós podemos ver aí, extraordinário também, que nos alimenta, nos fortalece, é a oração. A oração é muito importante para nós crescermos na presença dele, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós devemos responder aquilo que Deus fala conosco.
Nós devemos falar com Ele. Num culto é assim. Nós lemos a palavra de Deus, Deus direciona alguma parte às nossas vidas e nós devemos responder por meio de hinos, por meio de cânticos, também por meio de orações. Devemos responder ao nosso Deus. Assim, você sozinho em casa também, você deve buscar a Deus por meio da palavra do Senhor e responda a Ele. Busque ao Senhor. Diz aquilo que Deus realmente falou ao seu coração e diga a Ele do seu estado, daquilo que você precisa. Fale com Ele, converse com Ele com reverência, com grande respeito, mas diante daquilo que Deus fala ao seu coração mesmo. Então é muito importante essa vida com Deus, essa vida devocional, palavra de Deus, e você responder em oração, ter uma vida de oração constante, e não somente ter esse momento de portas fechadas, que é fundamental para nós, mas também na igreja, a igreja, aproveitando a semana de oração aí, então semana de oração, busque ao Senhor, aproveite, porque nós devemos orar também junto com os nossos irmãos, devemos congregar, ouvir da palavra de Deus, e como nós vemos aqui no caso do próprio Neemias, devemos também nas nossas realizações cotidianas, nas nossas atividades, devemos então sempre orar, sempre estar ligado com o Senhor. Diante de algum acontecimento, ore a Deus, coloque a sua vida diante do Senhor, busque ao próprio Deus. Tudo isso realmente é muito importante mesmo. Então, Neemias, de fato, ele orou. Neemias, ele colocou diante do próprio Deus. Orou antes e falou com o rei. Neemias também orou durante o pedido do rei, aquilo que eu estava mencionando. E nós devemos orar sempre, sempre mesmo. A cada momento, a cada instante, a cada momento que nós devemos colocar mesmo na presença do próprio Deus, Então isso de fato é fundamental, para cada um de nós. Ore realmente sempre. Coloque a sua vida diante de Deus. Vamos para o segundo então. Na nova fase de nossa vida, devemos então planejar, Então primeiro é orar. Antes de tudo, ore. Você já pode ter algumas coisas na cabeça, algumas coisas de fato iniciando, já vai colocando em oração, já vai orando, buscando diante de Deus, Então isso é muito importante mesmo. Agora, nós devemos, é claro, planejar, planejar mesmo. E como nós vemos, às vezes, nesse caso de Neemias, para ele era um impossível. Imagine só, fazer com que o povo retornasse. É muito difícil, situação difícil, complicada. Ele confiou no Senhor, ele confiou nas promessas de Deus, e é isso que foi a mola propulsora, digamos assim, a motivação necessária para ele realizar a obra, as promessas benditas do Senhor. Porque se ele fosse pensar da circunstância, o momento que ele estava vivendo, era um momento difícil mesmo. Imagine trazer o povo de Deus, que estava no exílio, outra vez para a terra. E o pior, chegar na terra, tudo de maneira tudo para baixo, tudo derrotado, tudo estragado mesmo, em escombros. Era esta a situação. E tinha o povo de Deus lá, boa parte do povo de Deus estava lá também. E ainda vivendo em pecado, misturado com outros povos. Era uma situação difícil. Imagine ele, um copeiro, fazer isso. Humanamente, praticamente, digamos assim, impossível mesmo. Mas ele confiou. Ele percebeu que as portas estavam se abrindo. Que me pedes agora, Neemias? O rei disse. Que me pedes? E ele falou, Ele disse justamente, falando o seguinte: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O verso de número 5. Então, esse era o pedido dele. E de fato, nós vemos que o rei, assim, concedeu. Ele já tinha algo no seu coração, ele já estava planejando, aliás, já tinha muito realmente no seu
coração, e muitas das coisas já estavam planejadas mesmo, tá? E nós podemos perceber aqui, até porque o verso número 7, 8 e 9 já tinha tudo ali esquematizado. Primeiro ele pede carta aos governadores, permissão para transitar, tá? O verso número 8, também ele pede carta para Asaf, guarda das matas, material para o trabalho. E também o verso número 9, oficiais do exército. Ele estava pensando em segurança, em credenciamento, tá? Nós vemos aqui então que ele de fato pensou tudo, o máximo possível, fez um plano, tá? Ele fez um plano mesmo para este retorno, diante desse uma grande obra que estava para acontecer, realizar. Ele colocou diante de Deus e ele planejou de fato. Nós devemos realmente fazer isso, tá? A Bíblia realmente nos mostra até homens, personagens da palavra de Deus que planejaram. Por exemplo, Noé, um grande engenheiro, planejador, para construir aquela arca também. Deus, é claro, deu muitos detalhes, mas ele teve que fazer muitas coisas também. Nós vemos nesse caso Abraão, ele foi chamado por Deus para ser um povo. Imagine sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra estranha. E ele não tinha pouca coisa não, hein? Ele era um homem rico, a família dele era uma boa família também, tá? Nós vemos o caso também uma outra pessoa chamada Moisés, tá? Um homem que teve que planejar também, tá? Nós vemos outro personagem, Josué, ele que teve que adentrar a terra substituindo Moisés, estava morto. Imagine substituir aquele grande servo de Deus, e agora ele deveria adentrar, reconquistar ou conquistar a terra prometida mesmo. Davi, grande rei, tá? O homem segundo o coração de Deus também, teve várias etapas de planejamento para que o povo de Deus tivesse paz. Um homem de guerra, para que o povo de Deus também tivesse paz. Neemias aqui, é claro, nós vemos um personagem bem forte como Esdras apresentado aqui. O Senhor Jesus, até mesmo para fazer a sua missão, ele tinha algo muito bem planejado, algo bem calçado, algo bem direcionado, tá? A igreja primitiva, você perceba que o livro de Atos, ele é regido por um versículo. Abra lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Vocês conhecem o versículo? E Atos, normalmente, ele é direcionado por esse versículo. Quem achou, pode ler. Vós recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até os confins da terra, tá? Então, vocês receberão poder. E aí, o Espírito Santo estaria vindo sobre a igreja, naquele único ato, dando autoridade, poder ao povo, para quê? Pregar o Evangelho em qualquer nação, em qualquer língua. E o povo agora teria essa autoridade para espalhar o Evangelho, não somente mais ali em Israel, mas em qualquer nação. E assim nós vemos Atos, a demonstração deste verso, capítulo 1, verso 8, a própria plano sendo executado conforme este versículo aqui. E dessa forma nós vemos tantos servos de Deus que planejaram em vários aspectos. Devemos, é claro, planejar sempre, sempre, sempre. Tá? Temos textos da palavra de Deus também que nos fala a respeito disso, parábolas também, falando a respeito do reino de Deus, até mostrando como um caráter de negócio. Nós vemos também que devemos planejar, aproveitar as oportunidades, enfim, vários textos que falam da necessidade de planejamento, mesmo que seja simples, mas nós devemos planejar sim. Tá? Lembre-se, um planejamento debaixo de oração, um planejamento na presença do Senhor.
não é um planejamento por fazer, não é um planejamento sem colocar a presença de Deus, colocar diante do próprio Senhor. Então é assim que nós realmente devemos fazer, tá? E aí nós vemos vários exemplos, né, conforme foi estabelecido. Mas nós vemos um terceiro aqui também. Na nova fase da nossa vida, agora esse ano de 2016, né, nós vemos que primeiro, o que devemos fazer? Orar. Segundo, planejar. E terceiro aqui, que faz parte então do planejamento também, mas eu decidi separar para nós termos uma certa atenção. Qual seria? Analisar, tá? Nós vemos aqui o verso de número 11 em diante, o próprio texto de Neemias. Cheguei a Jerusalém, Neemias diz, onde estive 3 dias. E o que ele fez nesse período? Ele andou por toda a Jerusalém. Ele fez uma análise da situação. Então, ele, lá no exílio, ele sabia a situação do povo de Deus, a cidade de Deus. Tá? Depois, ele teve um relatório um pouco mais profundo. Por isso que levou a quê? A orar ainda mais, a tomar uma atitude. Orar, nesse caso, levou a ter uma ação, uma atitude mesmo. E nós percebemos que agora ele chegou em Jerusalém e ele olhou por todos os lugares. Então ele fez uma avaliação, analisou tudo mesmo, analisou todas as coisas ali que estavam no momento, as circunstâncias. Me levantei e os poucos homens estavam comigo, não declarei que a mão do Senhor estava comigo, tá? E ele diz que foi por uma porta, passou pelo muro tal, e colocou os nomes aqui muito bem conhecidos pelos judeus. Eles sabiam muito bem, eles sabem isso até hoje de cor e salteado mesmo, sabem, né, de mínimos detalhes. E aí o que ele constatou? Ele viu mesmo, com seus próprios olhos, né? Redundância, né? Os próprios olhos, e toda aquela situação, desastre. Um desastre, uma situação difícil, tudo realmente para baixo. Isso para um coração judeu, moía, ficava petrificado por outro lado também. Claro, por exemplo, se a gente vê uma cidade de origem, acontece alguma coisa nessa cidade de origem, a gente já fica, né, triste. Imagine para um judeu com respeito à sua cidade. A cidade, né, santa, a cidade, né, do templo do Senhor, a cidade onde eles buscavam a Deus. Imagine muito bem. Então, perceba que ele olhou para todos os lados, né? Ele, de fato, teve o cuidado. Ele não se precipitou para a ação, nem para a conversa aqui. Tá? Ele teve a atenção de observar primeiramente. Ele buscou mais informações sobre a situação do local, verso de número 13 ao verso de número 15 também. Então, não somente aquilo que ele viu, mas também perguntou às pessoas que estavam ali por perto. Aguardou o momento certo para agir. Então, ele não foi, ele já está tudo no papel, agora eu já vou executar. Não, ele aguardou e no momento certo ele agiu. Tá? Não expôs ideias semi-formadas em pedaços, não, mas de fato ele teve um cuidado, ele teve uma avaliação de toda a situação. Ele de fato realmente teve uma atitude, né, onde observou todas as coisas. Nesse planejamento, nesse momento da nossa vida, hoje é dia 3, devemos olhar de fato para trás. O que aconteceu na sua vida no ano 2015 ou até mesmo no passado? Comece a observar. Como foi falado também aqui, quais são os erros que nós não devemos aí realizar novamente? Claro, são erros, pecados nós não devemos cometer. O que vocês fizeram durante este ano? O que foi bom? O que vocês tiveram facilidade para alcançar algo? Tudo isso é bom nós avaliarmos. É bom nós pensarmos mesmo, olhando para trás e olhando para frente.
O que vocês querem da vida no sentido particular? Família. Comecem a colocar diante de Deus, a colocar alguns pontos. Tudo isso é importante mesmo. A buscar na palavra do Senhor também, se está de acordo ou não. Pois vocês, como servos do Senhor, vocês querem fazer a vontade de Deus. Vocês querem fazer o querer de Deus. Esse é o nosso desejo. Sempre. O que essa igreja tem para o ano de 2016, 2017? Eu já vi algumas coisas aqui. Então, comecem a pensar, a orar, a planejar, a avaliar o momento. Às vezes a gente pega certas situações que está ruim, está um caos. Às vezes é pecado, precisa ser mudado, tirado, confiando tão somente no Senhor Jesus para perdão e o arrependimento, uma mudança ao Senhor mesmo. Está um caos, mas o Senhor em Cristo Jesus muda. Em Cristo Jesus, Ele dá esta oportunidade sempre para o seu povo de Deus, para ter uma vida santa, uma vida consagrada. Quem sabe este ano você tem a oportunidade de consagrar ainda mais a sua vida diante de Deus, pois até então está meio ruim em certa área da sua vida. Comece a avaliar, comece a pensar, comece a refletir. Isso é válido, tudo isso é de grande importância realmente para todos nós. Então, de fato, ele assistiu tudo, ele viu todas as coisas ali, e começou a avaliar mesmo. Outro ponto que gostaria de compartilhar para os irmãos: na nova fase da nossa vida, nós devemos nos envolver. É isso que nós devemos realizar. Então não basta simplesmente planejar, colocar diante de Deus, e não agir. Senhor, me perdoa pelos pecados, mas não muda. Tem algo a fazer, mas não faz. Já colocou diante de Deus? Está na hora de arregaçar as mangas, começar a fazer algo. E Neemias, ele começou a fazer. Veja o verso de número 17, então. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Deixemos de ficar nessa situação atrás. Vamos reedificar os muros de Jerusalém. Venham. Ele compartilhou com todos aí. A liderança, digamos, religiosa, civil, toda a liderança mesmo do povo de Deus. E não somente a liderança, mas todo o povo. Este era o momento, este era o instante. E ele disse, ele declarou que o Senhor estava com ele, que o Senhor estava abençoando, desde ali o momento que ele pediu para o rei. E agora ele estava com todo aquele momento e todas as condições. Percebam que ele tinha guardas de segurança. Percebam ali que ele também tinha um certo material. Percebam que ele tinha cartas também em suas mãos. Então tudo estava planejado. E agora, na presença de todo o povo, ele chamou para que o povo justamente se envolvesse com motivação a reerguer os muros ali da cidade do próprio Deus, da cidade de Jerusalém. Aí lhes declarei como a mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. E assim, qual foi a reação do povo? Disponhamos-nos e edifiquemos. Coisa boa. Ele, com ânimo, com o coração totalmente encorajado, com o coração confiando no Senhor, esperando no Senhor, nas promessas benditas do próprio Deus, diante daquilo que Deus estabeleceu ao seu povo. Ele então, com firmeza, ele chamou o povo para trabalhar, ele chamou o povo para reedificar os muros. Assim nós devemos também fazer. O ano 2016 já começou. O que você tem feito? O que você já pode realizar diante de planejamento já feito,
de oração. O que você pode, então, de fato, fazer, começar a fazer? E aquilo que você irá fazer durante o ano de 2016? Faça! Realize! Você já orou? Buscou a presença de Deus? Você já planejou, analisou de maneira cuidadosa? Então, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, fazer para Ele. A obra dele, a sua vida pertence a Ele, a sua família é dele. Nós devemos ter esse cuidado, em oração, planejamento, em análise, devemos ter esse cuidado. E claro, já realizar, praticar aquilo que o Senhor tem colocado de fato nos nossos corações. Nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Claro, lá na palavra de Deus. Mas você tem que fazer planos. Você tem que colocar diante de Deus. Você tem que colocar a sua vida diante do próprio Deus e começar a realizar mesmo. Tá? E assim você estará vendo aquilo que Deus quer para o seu ser, aquilo que Deus quer para a sua vida, a sua família, a igreja, e assim sucessivamente, tá bom? E por último, gostaria de compartilhar aqui para os irmãos mais um pouco. Na nova fase da nossa vida, devemos ser o quê? Prudentes. Isso diz respeito, então, verso de número 19 e verso de número 20. Surgiram então esses três. Sabe aquelas pessoas que começaram a puxar, em vez de ajudar, empurrar, né? Mas puxar para trás mesmo? Está aqui, nós vemos três que estavam fazendo isso daí. Verso 19 e 20. Alguém lê para nós, por favor? Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? 20 também? 20 também. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então essas pessoas, esses três, começaram então a colocar areia na engrenagem, né? Começaram a atrapalhar, começaram a prejudicar, tá? Como nós podemos observar aqui, tá? Por que prudentes? Vocês sabem o que significa prudência. É uma virtude que faz prever, procura evitar as inconveniências e os perigos, cautela, precaução também. Tá? Então nós vemos que diante dos nossos planos, colocando diante de Deus também, começando a executar, pessoas ou problemas surgirão. Pode ter certeza disso daí. Tá? E aí, como é que você vai se comportar? Desistir? Deixar totalmente de lado? Tem coisas que de repente você tem que deixar mesmo de lado, né? Tem coisas assim, aí você percebe, isso é debaixo de oração, você tem que ter muito contato diante de Deus, analisando tudo também, mas tem muitas coisas que vocês podem prosseguir diante do plano colocado. Vocês podem andar, vocês podem fazer. Não desistir de hipótese nenhuma, não é porque vem qualquer obstáculo, desistir. Tem muita gente assim, né? Que desiste de qualquer coisa. E aqui nós vemos os três, tá? Esses três, de fato, quem eram esses opositores? Sambalat era da cidade de Oranaim, em Moabe. Era descendente, pois, de Moabe, gerado por Ló, a partir de uma relação incestuosa de sua filha mais velha. Era um governador local, representante do governador persa em Samaria, tendo Judá e Jerusalém sob a sua jurisdição. Tobias, por sua vez, era amonita, descendente de Ben-Ami, também gerado por Ló, a partir também do incesto de sua filha mais nova. O nome significa o Senhor é bom, o nome dele, tá? Tobias significa o Senhor é bom. E teve um filho chamado o Senhor é misericordioso. Peraí, o nome, o Senhor é bom, e ele colocou o nome do seu filho, o Senhor é misericordioso. Então era crente. Pode ser
Pode ser que sim, tá? Mas talvez não nesse sentido, tá? O que coloca aqui, nesse ponto é que ele estava atrapalhando, estava prejudicando mesmo. Tobias era uma espécie de um vice-governador, servo da coroa persa também. E Gesem era um morador do deserto arábio, habitado por diversas tribos sem definição genealógica. Tá? Então era chamado ali por arábios de misturados mesmo. Certamente de Edom, veio digamos assim, do povo de Edom, um pouquinho, uma mistura. E Edom lembra quem era mesmo? Esaú. E Esaú era quem? Agia contra Jacó, que representa o povo de Deus. Tá? Então, Esaú, nesse caso, o seu povo, Edom, é uma amostra de um povo contra o Senhor, um povo não eleito. Já Jacó e Israel, nesse caso o povo de Deus, é aquele que é o povo do Senhor, eleito pelo Senhor. Então, de maneira longe, digamos assim, pertencia à própria família. Tá? Era governador, tá? Também da parte ali mais para o sul. Tá? Então, percebam muito bem, era cercado por inimigos, porque um pertencia ao norte, outro ao leste e outro ao sul. Tá? Cercado por inimigos. E eles vieram. Você não pode prosseguir por essa obra. Que negócio é esse? Agindo contra o rei. Como se o rei não desse liberdade, não desse toda a orientação, também cartas, mas ali mesmo, vamos ver, ele já teve essa oposição. Perceba que o verso número 9, o nome de Tobias, também Sambalate, foram citados, mas só falando que eles não gostaram da presença dele. Aqui, eles já se opuseram. No capítulo de número 5, se eu não me engano, eles já agiram de maneira, capítulo 6, de maneira mais forte mesmo, com o objetivo de barrar. Então, digamos assim, um obstáculo bem progressivo mesmo. Os inimigos de maneira progressiva andando contra o povo de Deus, como nós podemos observar. Amados, nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos por situações ruins mesmo, por adversidades na nossa vida, tá? E devemos saber atuar diante dessas situações. E muitas das vezes, os problemas são as próprias pessoas. Tem gente que não é povo de Deus, mas tem gente que é povo de Deus também causa problema. E às vezes até prejudica. Mas ainda assim são remidos pelo Senhor, são salvos e devemos amar, devemos perdoar realmente essas pessoas. Tá? Então esse é o objetivo. A palavra de Deus nos fala que devemos ser prudentes mesmo. Tá? Como lá em Mateus 10, 16. Alguém lê para nós lá? Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Perceberam? Então, prudentes como as serpentes. Então, eu vou enviar vocês no meio de serpentes, de lobos, de pessoas realmente maldosas, que procuram prejudicar. Tá? Nós devemos ser prudentes e ao mesmo tempo simples como as pombas. Tá? Devemos agir assim. Faz parte desse envolvimento agora na presença de Deus, dessa nova fase da nossa vida, esse arregaçar de mangas, problemas, obstáculos surgirão, de fato surgirão. Como é que você reage diante disso? Você é daquele que desiste? Você é daquele tipo que só resmunga, só fala, age contra Deus? Está vendo, Deus? Eu orei tanto, né? Você é daquele tipo que de repente começa a culpar a igreja? O Senhor está vendo? A igreja assim, ou se não, alguém lá no trabalho é assim?
Claro que existem culpas em outras pessoas também, é claro. São pessoas que agem com maldade. Mas o que você pode tirar de lição em tudo isso? De proveito em tudo isso? O que você pode colocar a sua vida na presença de Deus, repensando e tudo mesmo? Então, agir de maneira prudente mesmo, de maneira consciente, de maneira tranquila. E ele agiu, foi firme, tá? Mas em todo momento ele teve a sabedoria de estar na presença de Deus, diante dos inimigos. Estava até ameaçando mais para frente acabar, interromper a obra. Amados, no meio das nossas execuções, diante do planejamento já feito, surgirão problemas, obstáculos, gigantes surgirão. Qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? Que você continue firme no Senhor. Saiba que Deus está ao seu lado. Saiba que Deus está te amparando. Saiba que Deus está estendendo a mão. E mesmo que você venha perder alguma coisa, ainda assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Tá? Deus tem algo para a nossa vida. E é claro, nós diante de Deus, em oração, em muitos aspectos desse planejamento, em muitos aspectos, Deus estará abençoando. Sejam firmes, sejam dedicados, sejam de fato amorosos, prudentes, durante este ano. Façam a vontade de Deus, consagrando a vida de vocês, ainda mais na presença do Senhor. Estamos num ano novo, 2016. Tá? Você já fez o seu planejamento? Já fez alguns itens que você deseja alcançar? Já tem orado? Já avaliou tudo? Começou a observar? Lembre-se, no meio de tudo isso vai ter problema. Não desista. Ou não começa a praguejar. Mas continue firme diante de Deus, a presença do Senhor. É claro, Neemias também aponta para Jesus Cristo, diante essa questão de reino, né, sendo construído ou reconstruindo também, o templo ali por meio de Esdras, tudo isso apontando para Jesus Cristo, os governadores também, os sacerdotes, tudo isso aponta para Jesus Cristo, e esse servo do Senhor sendo usado por Deus, confiando nas promessas do Senhor, de que algo viria, ou alguém viria, e esse era o Messias. Certamente isso ele tinha no coração. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Que Deus esteja direcionando. Não deixe de orar, tá? Planeje sempre, mas sempre executando mesmo para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Alguma pergunta final? Visto que no meio ninguém fez alguma pergunta, algum acréscimo, não sei se eu tenho tempo também, esqueci de perguntar se o tempo já passou ou não também. É isso mesmo? Então tá bom. Se não, eu passo a palavra aos irmãos aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. É uma pergunta, irmãos? Eu tenho uma pergunta. Você está disposto a fazer isso? Veja que palavra oportuna que nós recebemos hoje. É que às vezes a gente olha as coisas ruins e desiste. Olha que palavra oportuna. Irmãos, nós temos muita coisa para fazer esse ano. Nós precisamos muito de muitas mudanças em muitas coisas. E eu usei de propósito a palavra muito repetidas. Nós precisamos muito de muita mudança em muitas coisas. Precisa o pastor, mas precisa você também. Nós precisamos fazer igual Neemias. Neemias abraçou uma causa. Eu agradeço muito, Emerson, e Deus usando sua vida. A igreja local é uma causa, irmãos. Ela não vai acontecer se nós não fizermos. Deus tinha poder para dar um muro pronto, mas não mandou Neemias e o povo construir. Neemias fez sozinho? Foi junto com o povo, não foi? Que eles disseram que eles reedificariam.
Eu acredito que essa é uma palavra muito oportuna mesmo para a gente começar esse bom ano que Deus nos dá. E nós queremos abraçar uma causa, a causa da nossa igreja local. Eu quero pedir você orar por isso. No culto da passagem ali do ano, não sei se vai ser isso, mas eu gostaria de fazer daquela frase que eu pus naquele boletim especial, dizendo assim: precisamos fazer a nossa igreja ficar mais formosa. Isso implica em muitas coisas. Implica em ficar principalmente formosa na vida dos crentes. Eu agradeço a Deus. Tem muita coisa para fazer, um ano que está só começando. Na verdade, nós estamos continuando a vida. Nós vamos aproveitar esse tempo para buscar essas mudanças do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado, reverendo. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério em Iguape, sua família bonita, esposa, filhos. Mande um abraço para a igreja, para o conselho lá de Iguape. Se você estiver visitando as cidades lá do litoral e for a Iguape, vai lá na igreja, bem no centro. É fácil, bem localizada ali no centro, uma igreja muito boa. Que Deus abençoe muito a vida desses irmãos ali e a sua vida, Emerson. Vamos orar. Vamos pedir a Deus esteja conosco nessa caminhada. Você que nos visita, muito obrigado pela sua visita. Você que assiste pela internet, queremos convidar você, se é só um visitante da internet, a vir nos conhecer pessoalmente. Que pessoalmente fogueira é bom. O pé da fogueira, né? Fogueira pela televisão não esquenta. Então venha aqui para a fogueira nossa. Essa aqui é santa de verdade. Senhor, obrigado pela vida do teu servo, pela palavra tão oportuna, que nos estimula a oração, ao envolvimento, a uma avaliação, uma análise. Esta palavra que nos conclama, Deus, a não temer, Senhor, as adversidades. Esta palavra que nos conclama a participar com fé, com disposição, da construção de uma igreja viva, de um cristianismo autêntico, transformador, que abençoa as pessoas, que abençoa a sociedade e que honra o nome de Jesus. Não somos crianças e não esperamos facilidades nesta vida, mas confiamos no Senhor, nos espelhamos nele, que venceu tudo, aquele que deu a vida por nós, é o nosso espelho maior, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor estabeleça a meta por nós e nos fortaleça para esta caminhada. Abençoe todo este ano de nossa igreja, de nossas famílias, de nossa vida contigo. Damos-te graças por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.